Oi, pessoal! Estamos de volta no canal da Fundação Muraqui, hoje para falar mais uma vez de Outubro Rosa. No programa anterior, nós conversamos com a doutora Vanusa, que é uma pessoa que cuida, ela é referência no cuidado com a pessoa idosa, e ela trouxe muitas informações interessantes sobre o câncer de mama na pessoa idosa. Nos ajudou bastante com as orientações, ela falou bastante sobre as comunidades mais afastadas, as comunidades rurais, ribeirinhas, como essas mulheres podem encontrar ajuda. É importante, se você não viu esse programa, você volte lá e assista, porque essas informações que ela traz também são fundamentais. Hoje a gente trouxe aqui conosco a professora Milaine. Ela é docente da Universidade do Estado do Amazonas, é enfermeira obstetra, doutoranda em enfermagem da Universidade Federal de Santa Catarina. Ela é coordenadora do Núcleo de Apoio à Saúde Sexual e Reprodutiva da UEA, o NUACER. Foi lá que eu conheci a professora Milaine, foi lá no NUACER. E eu, assim, estou muito honrada com a sua presença, professora. De cara, a senhora é aquela pessoa que transmite a preocupação, o cuidado com a mulher. Esse trabalho que vocês fazem no NUASA é um trabalho lindo, maravilhoso. Depois a gente pode até trazer vocês duas, a coordenadora e a vice, para falar sobre esse núcleo, sim, porque também é uma fonte de informação importante para as mulheres da sociedade amazonense. Mas hoje nós vamos falar realmente sobre o Outubro Rosa. E aí eu queria começar falando sobre isso. O que é o Outubro Rosa? Boa tarde a todas, né? Boa tarde, Augusta. Eu primeiro queria agradecer o convite, né, de estar aqui conversando com vocês para um assunto tão importante, né, de tão relevância que é o Outubro Rosa, mas a ênfase é a prevenção do câncer de mama, né? Sim. Então, assim, antes de responder a tua pergunta, é importante a gente falar e entender o que é o câncer de mama, né? Então, o câncer de mama ele é uma doença originada por alterações celulares, multiplicações celulares de forma desordenada, né, anormais na mama. E o resultado disso é o surgimento de um tumor, que também, se não é detectado precocemente, ele vai para metástase, ou seja, ele entra em contato, né, ele migra para outros órgãos. Então, está aí também uma importância de ser detectado precocemente, para evitar que outros órgãos nossos sejam atingidos pelo câncer. Tá? E aí, assim, o que eu posso trazer mais também sobre essa questão do câncer de mama, né, antes da gente entrar nas causas, que ele é um tipo de câncer mais comum após o câncer de pele, né? Então, ele é muito incidente. Então, já mais importante também da questão da forma de a gente estar enfatizando, reforçando a questão da prevenção, porque ele é um tipo de câncer que mata muita mulher. Pois é, eu queria até falar com a senhora sobre as estatísticas. Quais são os números? De acordo com o INCA, né, no Brasil, entre o triênio de 2023 até 2025, a gente tem uma estimativa de 73.610 casos novos. E aqui para o Amazonas, a gente tem uma estimativa de 500 casos novos a cada ano, cada desses 3 anos, né? Então, assim, é importante a gente estar reforçando na mídia, conversando, para poder conscientizar ou sensibilizar essas mulheres, né, a procurar uma unidade de saúde, a se autocuidar, né, porque não é só a procura, quando a gente procura, às vezes a gente procura quando já está com a doença instalada, ou quando a gente sempre procura porque está realmente uma necessidade, né, então a forma preventiva, de prevenção é o que a gente está tentando buscar com o Outubro Rosa, né, para que ela evite esse ponto de chegar numa situação mais grave, né, mas voltando à sua pergunta sobre o que causa, né, o câncer de mama, não tem só uma causa isolada. Existem vários fatores de riscos que podem desenvolver esse câncer de mama. Eu estou confundindo já com o de colo, porque a gente, né, engloba tudo. Isso, mas nós vamos, viu, pessoal? Nós vamos fazer um programa só sobre o câncer de colo de útero. Mas a gente vai lá, né, no NUASA, que eu quero mostrar para vocês o NUASA, para vocês conhecerem. E nesse dia a gente vai falar sobre o câncer de colo. Então, assim, os fatores de risco, né, que podem acontecer são 3 tipos: os comportamentais, tá, ou de ambientes, né. Então, assim, aquelas mulheres que têm obesidade ou sobrepeso, principalmente na menopausa, que aí reflete o quê? Quem é a pessoa obesa ou sobrepeso? Aquela pessoa que não tem uma boa alimentação ou, né, gosta muito de fast food, né, não é que ela não possa comer, mas tem que ter uma situação equilibrada. O sedentarismo, que consequentemente associa-se à obesidade, porque se você só consome
come, não faz uma prática de atividade física, não tem um déficit calórico, você vai ficar realmente obesidade. E o consumo de álcool e o tabagismo. Então, são fatores comportamentais que podem estar propiciando, né, o câncer de mama. A gente também tem a questão do histórico hormonal, tá? E também reprodutivo, né? Então, por exemplo, pacientes que usaram muito tempo uso de contraceptivo, né? Que não dá intervalo, né? Passa, por exemplo, mais de anos direto, principalmente já na fase final de 35, 40 anos, que continua usando o concepcional, principalmente os combinados, são fatores de risco também para o desenvolvimento de câncer de mama. Né? E a reposição hormonal também na menopausa, né? Só que essa reposição ela é interessante ser feita com acompanhamento médico, porque nessa consulta ele vai ver o seu histórico familiar, vai pedir os exames laboratoriais para ver se realmente você tem condição, né? Onde vai ter o risco-benefício do uso dessa reposição hormonal, né? A gente sabe que a menopausa ela maltrata, né? Sim, às vezes tem amigas que conversam uma com a outra e falam da reposição hormonal de forma muito positiva, mas o que é bom para mim pode não ser bom para a minha amiga, para minha comadre. O meu corpo é o meu corpo, o dela é o dela. Às vezes é muito importante saber como é que funciona esse corpo para você poder pensar em começar a reposição hormonal, porque isso pode ser algo que ao invés de ser bom, ao invés de ser positivo, pode se tornar negativo. Exatamente. Principalmente quando você tem histórico, que já entra no outro fator de risco, né? O histórico familiar. Então, por exemplo, se a minha mãe já teve um câncer de mama, um familiar mais próximo, eu posso ter uma predisposição também. E aí, se eu tenho esse histórico e associo já uma reposição hormonal não acompanhada, né? Ou assim, fez da minha cabeça e tal, porque a vizinha fez. Então, assim, eu estou ainda potencializando os fatores de risco. Já sou obesa, né? Tem outros pontos. Então, só assim, soma, né? Só vai somando para que essa mulher realmente possa vir a desenvolver o câncer de mama. Então, assim, é muito importante a gente trabalhar esses pontos, porque às vezes pensa que é só um único fator e esquece os restantes, né? E não, é só um conjunto de fatores que podem estar desenvolvendo ou desencadeando esse câncer de mama. Tá? E aí eu puxo um pouquinho também para a gente alertar, porque a gente fala do Outubro Rosa referente à mulher, né? Mas a gente tem o câncer que ele é raro para os homens, mas existe. Então, 1%, né, de câncer de mama nos homens pode acontecer. Pois então, até assisti um filme sobre isso. Me despertou e era uma pergunta que eu ia lhe fazer. Por favor, fale sobre isso, porque a mulher pode falar para o marido, dizer, olha, marido, isso é algo que acontece, não é lenda não. Exatamente. Homem também pode desenvolver. A gente tem o Novembro Azul, que é destinado aos homens, está chegando novembro, né? Mas já como a gente está nessa ênfase de câncer de mama, então é importante a gente também dar esse toquezinho, né? Informar que o homem também ele pode desenvolver o câncer de mama, apesar de ser muito raro. Mas as raridades acontecem, né? Então, assim, é importante que todo mundo se previna, se conheça, né? Se toque, se autoexame para poder a gente detectar o mais precocemente possível e evitar as complicações, os agravamentos, né, do câncer. Essa era uma pergunta que eu já ia lhe fazer, professora. Autoexame. E aí eu queria que a senhora já me respondesse na sequência. Autoexame, como fazer? Ele é útil, ele não é útil? A questão dos exames de rotina, a questão de se fazendo autoexame você encontra alguma coisa diferente, você está ali ou você observa alguma coisa diferente, ou mesmo quando você faz o exame de rotina, você encontra um achado ali. Dentro desse nicho aqui, como que se desdobra isso? A senhora explica para a gente, por favor. Então, assim, é importante que a mulher ela se conheça. Eu sempre, quando eu vou atender uma paciente, eu digo assim, sempre quando a gente encontra uma mancha no braço da gente, que é visível, né? A gente consegue, tá aqui uma mancha, ontem não tava essa mancha no meu braço. Mas o câncer de mama, um nódulo, né? A gente só não vai conseguir visualizar dessa forma. Então, às vezes, a mulher, quando ela vai perceber uma alteração na mama dela, a mama já tá vermelha, né, tá bem inchada, demasiada, então assim, ali aquele tumor já tá há um tempão. Quando vai se evidenciar esses sintomas é porque já estava inserido há muito tempo. Então assim, o toque, né, conhecer o corpo, se ela fizer o autoexame, né, todo mês, né, no período, e verificar mês passado, eu não tinha esse caroço aqui na minha mama. Então, ela tem até um tempo, olha, se mês passado não teve e apareceu esse mês, o tempo é curto. Né? Então, assim, é uma forma de você realmente fazer uma detecção precoce. Lógico que ela não vai dar o diagnóstico, mas ela viu que estava alterado, alguma coisa anormal, ela já procura imediatamente a unidade de saúde.
E aí eu reforço muito, junto com, o meu nicho, que é os enfermeiros, né? É a gente dar ênfase quando a gente vai fazer o exame, por exemplo, preventivo, as mulheres já são acostumadas a ir só para coletar. Sim. E é um momento único que a gente já pode, já que está na intimidade da mulher, fazer o exame clínico das mamas, né? Porque muitas vezes não é realizado. Então, assim, a gente já espera que a mulher faça esse exame e autoexame, mas ela não faz. Aí a enfermagem está capacitada para isso. E tá, sim. Enquanto eu, profissional, também negligencio essa atividade de fazer, né, esse exame clínico, então, onde é que ela vai descobrir que realmente tem uma alteração? Né? Então, é importante a gente também dar ênfase nesse exame clínico das mamas, enquanto profissional. Então, a paciente ela faz o exame dela na casa dela, independente dela fazer ou não, eu, enquanto profissional, tenho a responsabilidade e o compromisso de fazer essa busca. Então, eu faço o exame clínico das mamas, encontrando alguma alteração, eu solicito esses exames, que a gente tem a mamografia, tem ultrassom para as mamas mais densas, né? Às vezes não consegue visualizar. A ultrassom, ela fica como um complemento, ela não vai tirar o valor da mamografia. Porque às vezes, como a mamografia tem todo aquele processo que a maioria das mulheres já conhecem, às vezes você, vou fazer uma ultrassom. E Sim. aí, se não aparecer nada na minha ultrassom, eu não preciso fazer a mamografia. Isso é uma verdade? Não, ela tem que fazer a mamografia, só que assim, tem mulheres que têm a mama mais densa, mais volumosa, que às vezes a mamografia não dá 100%. Então, ela se pede um ultrassom para, né, ter um complementar. Eu já tive colegas que na mamografia não foi identificada, mas na ultrassom aconteceu. E ela era uma paciente assim, de 30 anos, uma paciente jovem, entendeu? Bem jovem. E ela já estava o nódulo já estava num tamanho maior, então ela teve que fazer todo o processo, né, de químio, rádio e tal. Enfim, graças a Deus deu tudo bem com ela, tá salva, porque querendo, entre aspas, um precoce, deu tempo ter o tratamento, né? Mas assim, se ela não tivesse feito essa ultrassom, né? Então, assim, eu acho que vale a primeira mamografia, aí com o resultado se faz uma avaliação conjunta, o paciente, o médico vai determinar também isso, né? Se há necessidade de um complementar, mas se a paciente não tiver segurança, pode pedir para que ele solicite essa ultrassom, e aí fecha, né, o resultado e caminha depois, se for realmente uma alteração, para a biópsia, para saber realmente se é um câncer ou não. E se for um câncer, ela vai ter um outro segmento, ela já vai começar a ser um acompanhamento na Fundação SECOM, né, que é onde a gente faz o tratamento dos era isso que eu ia lhe perguntar, né, esse passo a passo. Por exemplo, nós temos a capital, sim, que tem as UBSs, sim, onde as mulheres, por rotina, elas devem fazer o acompanhamento. Sim. Fez o autoexame ali naquele período, porque rotina geralmente é anual, né? Sim. Mas dentro desse intervalo, fez o autoexame, encontrou alguma coisa, vai na UBS, diz, olha, eu achei aqui alguma coisa, sim, é estranho. Aí esse enfermeiro que está capacitado vai também fazer esse exame, sim, e vai dizer, olha, realmente tem alguma coisa aqui. Como é que funciona a partir desse momento na rede pública? Então, ela vai para a unidade básica, que lá na unidade básica tem o médico, tem o enfermeiro da unidade. Quando a gente detecta uma alteração, porque como a gente não vai dar esse diagnóstico, a gente encaminha para o médico para solicitar um outro exame mais específico, ou então para ele realmente também fazer a avaliação dele, né? E aí, em conjunto, tudo é resolvido em conjunto, né? A paciente vem comigo, vai com o médico e aí a gente decide o caminho dela. Então, é feita a mamografia, é feito o ultrassom, retorna. Se realmente no laudo do exame vier com características para câncer, é solicitada a biópsia para confirmar, porque a gente só pode dizer o que realmente é um câncer de mama mediante a biópsia, né? O médico, sim, solicita, né? E aí ele vai confirmar com ela juntamente com isso. E a gente vai todo dar o suporte, mas já vai orientando, porque imagina, para uma mulher receber um diagnóstico desse, né, ou ter a suspeita, são noites sem dormir, um estresse familiar. Precisa de todo esse suporte. Precisa ter uma rede de apoio, um suporte. A rede pública oferece esse suporte. Sim, tem os psicólogos, né, enquanto de enfermeiro também a gente orienta. E a mulher ela tem que ter a consciência também que quanto mais cedo, né, for detectado, ela tem mais chances de cura, né? Sim. Não é se entregar, né? Porque sim, muitas vezes a pessoa também adoece muito por conta da entrega. Sim. Acha que é uma assinatura já não tem mais jeito, exatamente, de fim de tudo, e não é. Entendeu? Lógico que é um baque, é uma dificuldade de você aceitar esse resultado. Tem essa parte mas a gente tem que dar força e perseverar e acreditar e correr atrás, né? Sim. Então, assim, como a gente não quer chegar nesse ponto, sim, né? Então é importante que essas mulheres eu ia até falar como a minha resposta final, a questão da conclusão, mas eu vou antecipar, é que a gente está trabalhando o Outubro Rosa, né? Como você previne, se tem aquela campanha toda. Só que, gente,
o serviço, o atendimento tem todo dia, todo mês na unidade básica de saúde, né? Então, lá, assim, a gente tem que fazer isso como forma um anual, mas assim, o autocuidado ele é feito para ser feito diariamente. Não esperar chegar outubro para eu fazer meu exame, entendeu? Não chegar a outubro, porque o outubro rosa é o mês, não é, assim, a gente faz a alusão, mas a gente tem que trabalhar a prevenção todo dia, todo mês. Entendeu? A gente dá uma ênfase em outubro, mas assim, não esquecer, porque muitas pacientes elas acham, porque outubro rosa, então vou esperar outubro para fazer. É legal como uma referência sua. Mas assim, nem deve deixar para fazer tudo em outubro, porque aí se você deixar, acaba que você causa assim um certo volume nas unidades, né? E aí você fica. É mais complicado. Mas a gente percebe essa demanda maior em outubro. Porque, entendeu? Mas assim, se ela for diluída durante o ano, a gente consegue detectar também mais cedo, mais rápido. Né? E até a questão do fluxo também, para o atendimento é melhor, entendeu? Para as comunidades ribeirinhas também, as unidades que vão até lá, as rurais e ribeirinhas, não espera até outubro, né? Não, eles têm ali um cronograma, até porque precisa, são muitas. Se deixar tudo para outubro, não consegue, né? Então, tem ali aquele... E o pessoal também das comunidades rurais e ribeirinhas precisa valorizar isso. Chegou a carreta, chegou a unidade fluvial, procura ajuda, né? Vai lá. Não deixa de, não, mas porque eu tinha outra coisa para fazer. Não, se priorize, né? Se preocupe com a sua saúde. Vá lá, está sendo disponibilizado. Procure essa ajuda, isso é muito importante. E não procurar, como eu falei, não procurar apenas quando tiver algum sintoma ou alguma alteração. Já procura a unidade antes para fazer esse acompanhamento, para fazer uma prevenção. Realmente uma detecção precoce. Então, se está tudo ok, no mês que vem, em casa, você faz autoexame. Quando for lá no outro mês para fazer realmente no período do intervalo do exame, beleza. Mas você tem que ter essa autorresponsabilidade de se autocuidar. A gente evoluiu tanto na nossa conversa, né? Avançou tanto e acabou respondendo muitas coisas. Eu queria que a senhora falasse um pouco mais sobre sinais e sintomas. Eu queria também que a senhora falasse o que a senhora tem para dar de mensagem para essas mulheres que precisam se preocupar, porque é uma realidade, não fugir, né, da situação, não fugir do diagnóstico. Fale com elas aqui, aproveite esse momento para falar sobre isso. De sinais e sintomas, como a gente também orienta lá na hora do exame clínico das mamas, né? Ela pode se olhar no espelho, ela pode fazer o exame quando ela estiver tomando banho, principalmente a gente até orienta quando vai tomar o banho, passar o sabonete, porque desliza mais fácil a mão, né? Então, movimentos circulares na mama para ver se detecta alguma alteração, algum carocinho. E esse carocinho, normalmente, ele é bem rígido, fixo, né? Duro, mais rígido. Normalmente ele não tem dor quando você palpa, e ele está em 90% dos casos de câncer confirmada a presença desse nódulo, desse caroço, né? Eu posso também ter pequenos nódulos na região do mamilo, né? Eu posso ter uma retração ali daquele mamilo, então é importante você olhar frente a frente no espelho e ver, né, de um lado e do outro, se tem simetria, se uma mama está maior que a outra, a coloração da pele, se ela está avermelhada, se ela está com aquele aspecto de casca de laranja ou repuxado. Então, assim, qualquer alteração dessa pode ser um sugestivo, né, que vai ser um câncer, mas já te deixa em alerta porque é algo que está diferente na tua mama. E aí tu tem que procurar a unidade, porque aí o profissional ele vai te examinar, né, do mesmo jeito que você fez em casa, ele vai com um olhar mais clínico, né, e vai fazer junto com o seu histórico, como a gente já conversou, o seu histórico pessoal, o seu histórico familiar, se tem alguma predisposição, se você está sobrepeso, se você faz reposição. Então, tem vários pontos que a gente vai associando, né, vai adicionando na nossa anamnese, na nossa entrevista, na nossa consulta, junto com aquele achado no exame físico, né, no exame clínico. Então, aí são sinais claros que a gente pode ter um sugestivo, né, de câncer de mama, e aí, mediante isso, a gente encaminha para o médico, ele vai fazer também a avaliação dele também clínica, e aí dá o segmento para, como eu falei para você, a gente já repetiu aqui, sobre a questão dos exames. Vai solicitar mamografia ou ultrassom, algum exame laboratorial também, e aí, com esse resultado em mãos, retorna para a unidade,
e aí a gente vai ver o que é realmente, qual foi o diagnóstico para poder ter o próximo passo. Então, assim, Professora, eu tudo são etapas, sem né? querer lhe interromper, eu queria falar de algo que eu acho importante, é que quando a gente fala o profissional, o enfermeiro, nós não estamos falando necessariamente de que vai se tratar de um profissional do sexo masculino, enfermeiro, Sim. porque você pode se retrair e não querer ir, porque você tem lá as suas... a sua forma de pensar, né? E não quer realmente, às vezes é o próprio marido que diz, não, não vai não, né? Sim. Então, por favor, não se prenda a isso. Nas unidades básicas, em todo local onde você chegar, pode ser que tenha um enfermeiro, mas sempre vai ter uma enfermeira também. Sim. Não, eu não quero nenhum homem. Não tem problema, sempre vai ter uma enfermeira, mulher, que vai lhe ajudar. Então, por favor, não se retraia pensando, não, mas é porque naquela UBS é sempre um homem. Vai em outra, se você tem algum problema com isso. Vai em outra. O importante é que você procure ajuda, procure se cuidar. E que absolutamente nada seja motivo para lhe impedir de procurar essa ajuda. Falando sobre isso, com relação ao enfermeiro, quando a gente tem um enfermeiro homem na unidade, ele nunca fica sozinho. Sempre fica uma técnica de enfermagem, até mesmo para nosso respaldo profissional, Claro, né? é Então, importante. sempre fica uma técnica para quando ele vai fazer um preventivo ou o exame clínico das mamas, ele não fica só. Hoje isso já é algo bem, né? A gente percebe nas ultrassons, nas mamografias, nos exames, sempre tem uma pessoa. Se não tiver uma enfermeira, mas tem uma técnica ali para acompanhar. E aí é importante, assim, não se prender, como você falou, se prender a isso, porque às vezes você acaba não procurando ajuda, não procurando porque acha que é o profissional homem. E ali, quando a gente está ali na frente, a gente vê o corpo humano, não tô vendo você como mulher, não tô procurando a sua saúde, né? Então, tentar quebrar um pouco esse tabu da assistência Isso com o importante, profissional masculino, porque, né, às vezes não tem, só tem ele e você vai deixar de ser atendida porque tem uma vergonha, o marido não deixa, aí complica um pouco mais essa saúde. Pois é, isso Principalmente é os ribeirinhos, que demora para chegar um atendimento, já é, né, bem complicado. E quando vai, não tem digamos, uma enfermeira, né, não tem uma mulher que possa atender, só tem homem, e você evitar esse atendimento vai atrapalhar ainda mais, leva uma demorar filha, mais. leva uma irmã, a comadre, a filha vai junto com a mãe. O paciente ele tem direito ao acompanhante, então ele pode ter o acompanhante em sala, não tem problema nenhum. Só não deixa de ir. Exatamente, só não deixar de ir. E com relação à minha mensagem, que eu já tinha até falado que eu ia, né, que antecipar, é porque assim, a gente está no Outubro Rosa, a gente dá ênfase ao câncer de mama, mas eu quero lembrar a todos que a unidade de saúde ela está disponível para todos os dias, né? Então, se você tiver alguma alteração, se você precisar fazer algum exame, pode procurar, independente do dia e do mês. E a gente, assim, prevenção é diária. Sim. Né? Então, é buscar realmente o autocuidado, se conhecer, porque a gente se conhecendo, a gente sabe, né, dizer, não, ontem eu não estava assim, hoje eu estou dessa forma. E procurar mais precocemente. Quanto mais a gente detecta precocemente as coisas, a gente consegue mais chance de cura, de tratamento, né? E é isso. Professora, muitíssimo obrigada, né? Mais uma vez a Universidade do Estado, né, contribuindo aqui com o nosso podcast, com a nossa entrevista, a nossa live, que a gente faz com muita satisfação e muita alegria para a comunidade amazonense. Muito obrigada, porque a senhora veio contribuir com o seu conhecimento, a sua dedicação. A senhora tem estudado dia a dia para cada vez mais se capacitar, para cuidar das mulheres dessa nossa sociedade. Muito obrigada, Eu que agradeço o convite e boa tarde a todos. Boa tarde.